Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Eu vim gravar esse vídeo aqui, né? Algumas pessoas me pediram para fazer esse vídeo sobre o orçamento, né? Que eu gastei no Fusca, né? Do quanto que eu gastei. Então resolvi passar para vocês aqui alguns valores, né? Lembrando que é uma revisão de um carro que estava parado, tá? Há 2 anos, né? Então, eu não vou falar de mão de obra, tá? Eu só vou falar questão de peça, tá bom? Porque a mão de obra vai variar de acordo com o que você vai fazer no carro, né? E eu também não acho ético com o Vini aqui ficar passando a mão de obra dele, né? Porque cada caso é um caso. Então, na verdade, o que eu queria só passar para vocês, primeiramente, é que esse carro, quando eu comprei ele, né, eu sou o segundo dono desse carro, ele estava em inventário, né. Depois eu vou contar a história dele, tudo bonitinho para vocês também. E ele estava em inventário quando eu comprei e tudo mais, eu regularizei pro meu nome e eu estava fazendo algumas revisões nele, até que aconteceu de bater o paralama e eu ter que mandar para a funilaria e dar todo esse rolo aí. E antes, né, de dar esse rolo todo, eu já ia fazer algumas manutenções nele, né. Ele estava patinando um pouquinho a embreagem, o freio, tinha um lado do freio que quando eu freava meio forte, ele dava uma travada, né. Então, eu tinha mandado fazer a suspensão dele original completa, né, com todos os amortecedores COFAP, os 4, né, e o da caixa de direção também, todos COFAP, numa empresa conhecida até, que mexe só em suspensão de Fusca, tá? Eu não vou falar o nome, mas não ficou bom, não gostei. Não consegui voltar porque logo depois aconteceu esse problema com o carro, né? Então, na verdade, o que eu queria pelo menos passar para vocês é que vocês, quando forem fazer algum tipo de reparação, né, mais severa, assim como foi no meu caso, né, por estar 2 anos parado, né, ou mesmo alguma revisão pontual, algum problema pontual, sempre verificar, fazer uns 4, 5 orçamentos, tá? Em algumas oficinas aí, tá bom? Nunca vai na primeira, nem na segunda. Busque alguns orçamentos, muda bastante, tá? Falo por experiência própria, né? Tem oficina, né, que tem uma portinha lá com 2 carros, né? Tem a oficina top de chão branco, né? Então tem vários tipos aí vai depender do seu bolso, do seu gosto, mas é bom sempre fazer, né? Porque eu já tive bastante experiência com isso, então é bom sempre você procurar fazer alguns orçamentos, né? E nem sempre aquela melhor oficina é a que vai te fazer o melhor serviço, tá? Eu já passei por isso. E às vezes aquela oficininha pequenininha, o cara é um cara que entende, um cara bom, né? Entendeu? Que vai te atender bem, que vai ser honesto com você, né? Então, é basicamente isso, tá? Que vocês procurem sempre aí alguns orçamentos antes de levar em qualquer lugar. Bom, o orçamento que eu vou passar aqui, tá? Não é um orçamento corriqueiro, comum, né? Para todo Fusca, toda Brasília, toda variante. Como eu disse, o meu carro estava parado há 2 anos, né? Então eu precisei fazer algumas coisas para poder rodar e deixar ele seguro, né? Para andar, tá? Então o que acontece? Eu tinha o cabo de vela e as velas da NGK comprados, eu tinha o cabo de embreagem, o cabo de acelerador
e eu também tinha a correia da polia comprado. Isso antes, né, do carro ir para a funilaria, eram coisas que eu já ia fazer. E já ia aproveitar quando eu encostasse para fazer isso, fazer a embreagem também, mas não deu. Bom, então foram as únicas peças que eu levei para o Vini, né, que eu já tinha. O restante eu deixei para ele, como ele já ia ir desmontando, ele já ia ir sabendo o que ia precisar trocando e, enfim, ele só ia me avisando e ok, né? E aí eu tenho a opção de eu comprar a peça e levar para ele, né? Ou ele mesmo comprar a peça, né? E instalar lá. Ele vai te falar, ó, precisa trocar, a peça custa tanto, se você quiser fazer, você já faz. Se não, você mesmo quer procurar mais barato, procura, compra e leva, né? No meu caso, como eu não queria deixar o Fusca estorvando lá um bando de tempo com ele lá, e peça de Volkswagen também não é tão caro, a diferença não é tão gritante, né? Eu decidi por deixar ele mesmo ir vendo o que precisava e ir comprando, né? A diferença é que se você levar uma peça, tá? E essa peça der problema, como foi você que levou, você vai ter que gastar contra a mão de obra, porque ele vai ter que desmontar, te dar a peça para você trocar na garantia e montar novamente. Você vai gastar a mão de obra, né? E quando é a própria oficina que já faz essa compra, ela mesma assume a garantia da peça, obviamente, e com isso a mão de obra. Então, se der algum problema, você leva o carro lá, ele mesmo vai desmontar, vai trocar a peça e não vai te cobrar, né? Tá bom? Então, vamos lá. Bom, o que foi preciso trocar no meu carro, né? Então, ele trocou o cabo da embreagem, que eu já tinha levado, o cabo do acelerador, a correia, trocou velho cabo de vela, tá? Isso foi o que eu já tinha levado. Fora isso, precisou trocar 2 coifas do câmbio, tá? No valor de R$ 90. Eu vou pôr aí na tela para vocês. Um reparo de carburador, mais a limpeza, 35. Um disco de embreagem, R$ 120. Um kit da junta do motor, R$ 60. Um retentor e vedador do motor, R$ 45. 3 litros de óleo do motor para fazer a troca, R$ 90. 3 litros de óleo de câmbio, R$ 84. Um flexível de freio, R$ 40. E um óleo de freio, R$ 22, né? Lembrando que esses 3 litros de óleo de câmbio foi porque o meu câmbio não tinha óleo, a coifa simplesmente rasgou, né? Eu não sei se rasgou lá na oficina o tempo que ficou, enfim, não sei dizer. Eu sei que estava rasgada, né? Já estava seca, o óleo não tinha, o câmbio não tinha óleo, né? Então foram 3 litros de óleo de câmbio, né? Tá? Então, essas foram as peças que eu vou deixar aí. O filtro do óleo também, a peneirinha eu acho que eu tinha também, eu entreguei para ele, tá? Por isso que não tá aqui, né? E aí teve algumas mãos de obras, né? Sem ser essas mãos aqui de obra que eu acabei de falar, né? Da troca dessas peças e troca de óleo. Ele teve que baixar o motor para mexer na embreagem, né? E aí, cara, como ele já baixou o motor, ele falou pra mim, poxa, o motor tava, vocês viram no último vídeo, né, o estado do motor, né? Era uma vergonha, né? Tava nojento. Aí ele falou pra mim, Kiko, já que eu vou baixar o motor, eu vou desmontar, se você quiser todas as latas, eu posso desmontar todas as latas do motor, você pinta, né? E aí, quando você me devolver elas, eu já monto tudo bonitinho, tudo limpinho, né? Do jeito que vocês viram que o motor ficou. Eu falei, não, beleza, né? Então, existe essa mão de obra também de desmontagem, né? De todas as latas, né? Isso demanda tempo. Uma coisa é você baixar o motor do jeito que tá, para mexer na embreagem, levantar de novo e boa, né? Outra coisa é você baixar o motor, desmontar todas as latas, né, certo? Desmontar lata por lata, peça por peça,
para que eu pudesse pintar, né, e devolver pintada para ele. Então teve essa mão de obra de montagem e desmontagem das latas, né? Ele verificou que a traseira do Fusca estava muito alta. Ele falou para mim, cara, esse grau de facão tá errado, eu vou olhar, eu tenho a ferramenta. Então ele realmente olhou, né? O carro estava com 24 graus no facão traseiro. Se eu não me engano, ele me disse que o correto é 17, né? Como ele tem a ferramenta, ele mediu lá. Então ele fez a regulagem dos dois facões para mim, né? Deixou no padrão original, perfeito, né? Então ele fez essa regulagem também. Ele fez a troca dos forros, né? Que vai atrás do motor para mim também. Mão de obra, né? O cara tá perdendo tempo em fazer isso, né? E além de tudo, ele ainda lavou meu motor, né? Lavou meu motor, ele pintou as duas tampas aqui do lado do motor que estavam também feias. Ele revitalizou, vocês viram muitas a bomba de gasolina, né? Todas as partezinhas cromadinhas que tem no motor, ele deu uma revitalizada para mim, tá vendo o vídeo lá. Então tudo isso é mão de obra, né? Demanda tempo, né? Enfim, então foi basicamente isso, tá? O total das peças, tá? Foi de R$ 586. Claro que não está computado aquilo que eu disse que eu já tinha, né? Que também é super barato. O mais caro que ia ser ali é o cabo de vela e a vela você ia acabar pagando, sei lá, 80 num cabo e 60 num jogo de vela, tá? Vamos por aí então aí mais, sei lá, mais R$ 130, R$ 140 aí. Então assim, o valor ficou 586 de peça, tá? Mão de obra, vocês me desculpem, mas eu realmente não vou entrar nesse mérito, tá? Não é caro, tá? Para uma revisão dessa, para o carro ficar perfeito, né? Você trocar todas essas peças, kit, junta, retentor, botar um óleo de câmbio novo, botar coifa nova, né? Teve que fazer uma limpeza de carburador com os reparos novos também, trocou o flexível de freio, trocou todo o fluido de freio, o freio ficou maravilhoso. Aliás, o carro todo ficou maravilhoso, o carro tá uma delícia de andar. Antes dele aí regular o facão, eu tinha falado para ele que o carro andava pulando um pouco, e eu não sabia se era por conta dos pneus diagonal, né, terem ficado um bom tempo parado e ter ovalizado, ou se era algum outro problema. Enfim, eu sei que regulou o facão, o carro tá perfeito, os diagonais estão maravilhosos, né? Então é isso. Essa reparação não é uma reparação comum, né? É uma reparação de um carro que está um tempo parado, ou então que você está recuperando, né, um carro, ou que você tá salvando ele também, não sei, enfim, né? São essas coisas aqui mais importantes, né? Graças a Deus meu motor tá ótimo, não precisou de nenhuma outra intervenção, não precisei trocar bomba de gasolina, não precisei trocar bobina, não precisei trocar nada, né? Foi só mesmo uma revisão meio que comum, digamos assim, comum e não comum, né? Comum porque foram coisas bestas, assim que eu digo, mas não comum porque não é todo carro que você vai precisar fazer esse tipo de revisão, né? Se seu carro está andando, por exemplo, você não vai precisar fazer esse bando de revisão aqui. Você vai trocar uma vela, um cabo de vela, vai trocar, sei lá, uma bobina, coisas pontuais, né? Então é isso, pessoal. Era mais para passar para vocês aí os valores aí que eu acabei gastando. Eu realmente não achei caro esses R$ 586 de peça, tá? Eu achei que ia gastar muito mais, né? Mas a sorte que peça de carro a ar, né? Principalmente é bem baratinho, né? Você encontra fácil também e encontra coisa boa, né? Preço bom com coisa boa com preço bom, tá? Então, bom, é basicamente isso, passando para vocês aí que pediram, tá?
Se alguém tiver dúvida, como sempre, escreve para mim, eu respondo. Se eu tiver falado alguma besteira aqui, alguém também me corrige, tá? Não tem problema nenhum. A gente acaba aprendendo sempre, como eu digo. Se vocês precisarem aí, né, quem estiver na Zona Leste, dá uma passadinha lá na Servicar, troca uma ideia com o Vini lá, faz um orçamento. Tem o Instagram dele aí no meu Instagram lá, vocês procuram lá, Servicar Moca. Ele vai te atender super bem, você vai fazer amizade com ele em 2 minutos, o cara é muito bacana, tá bom? Então é isso, pessoal, o valor foi esse aqui, e é só essa questão de vocês sempre procurarem mesmo mais de uma opinião, né? E também, não só na questão do carro a ar, né? Que nem é o caso aqui, porque estão perguntando, mas qualquer tipo de carro, tá? Que você tem, é sempre bom procurar mais de uma opinião e também você olhar alguns vídeos na internet, né? Sobre o problema que você está tendo. Hoje em dia você acha muito fácil. Dá uma olhadinha, uns 2, 3 vídeos para entender o que seu carro pode ter, para quando você for falar com o mecânico, você tá pelo menos embasado ali, mais ou menos, no que ele vai te falar e saber se ele tá realmente mesmo te falando a coisa certa, tá? Não tô falando mal de todos os profissionais, porque existem bons e profissionais em todas as áreas, né? Existem médicos bons e médicos ruins, advogados bons, advogados ruins, analistas, né? Bons, analistas ruins como eu, né? No meu caso, na área de TI. Então, a gente tem o bom e o ruim o tempo todo, né? Basta a gente saber, basta a gente estar preparado, né? E é lógico, uma oficina, quando alguém recomendar, é sempre bom, né? Que você vá, já está com a recomendação. E se você não conhecer, tentar pelo menos saber como é que é o serviço do cara, se o cara, como é que ele trabalha, né? Se ele entende mesmo, enfim, esse tipo de coisa aí, tá? Então é isso, pessoal, era um videozinho mais para explicar aí pro pessoal que queria saber os valores que eu gastei, mas como não é uma revisão padrão, tá? Então fica mais por curiosidade mesmo, tá? E é isso, um videozinho rápido aí, só para atualização, tá bom? Valeu, obrigado aí por terem assistido, ficado até aqui. Quem gostou, se inscreve no canal aí, que é importante pra mim. Comenta, dá um like, ativa o sininho para receber novos vídeos, tá? Eu tenho alguns vídeos para fazer do Fusca ainda ele vai para elétrica, enfim. Muita gente quer vídeo do Corolla, quer vídeo do Clio, então vou acabar fazendo também, tá? Então, de pouquinho aí a gente vai postando as coisas aí para vocês que estão curtindo o canal, tá bom? Pessoal, muito obrigado aí. Um abraço a todos. Valeu!